Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso capítulo sobre pré-modernismo. Então, estamos ainda no capítulo 6, porém, parte 2 deste assunto. Vamos lá! Na semana passada, nós falamos sobre o que é o pré-modernismo. Ele não é uma escola literária, como é, por exemplo, o arcadismo, o realismo, o parnasianismo. O pré-modernismo é um momento de transição, né? Esse prefixo pré significa anterioridade. Então, nós temos aí um momento que é anterior ao modernismo, que aí sim será uma escola literária, né? Porque esse pré-modernismo, nós encontramos neste momento algumas marcas das escolas literárias anteriores. Então, nós não temos ainda uma consolidação, nós não temos uma ruptura total. Então, é um momento de transição do simbolismo para o modernismo de fato. Então, na semana passada nós falamos sobre isso. Nós falamos também sobre o contexto histórico e sobre as principais características, desse momento da literatura. E hoje nós vamos falar sobre alguns autores. Então vamos começar falando autores e obras, né? As obras principais. Vamos começar falando sobre Lima Barreto. Então, a literatura, antes disso, aqui no pré-modernismo, nós temos muitos autores. Nós temos, inclusive, autores que são muito importantes, muito renomados, tá? Então, a literatura produzida por Lima Barreto destaca-se por estar desligada dos padrões literários que vigoravam em sua época. Então, neste momento em que nós tínhamos esses escritores produzindo as suas obras, o Lima Barreto ele vai ter algumas características diferentes, né? Ele vai se distanciar de outros escritores que estão escrevendo ali no mesmo momento que ele. Então, um dos aspectos que diferencia, o Lima Barreto é a preferência por personagens representantes das classes mais baixas da sociedade carioca. Então, gente, isso é interessante porque nós estamos aqui no pré-modernismo, mas lá em modernismo nós também vamos ter essa característica. Nós também teremos personagens que vão representar classes mais baixas, né? Nós temos, por exemplo, o livro Vidas Secas, né, que representa também essa história. Temos personagens, é um livro muito importante da literatura brasileira, um livro super consagrado, que também é um livro modernista e que também aborda essa história, né, uma história de pessoas, uma história de retirantes, né, pessoas que estão saindo da sua terra natal em busca de uma vida melhor. Enfim, mas aí é uma história muito... Apesar de ser curta, né, é um livro muito denso. Mas voltando, só para que vocês entendam que essa questão, esses personagens oriundos das classes mais baixas também vão aparecer lá em modernismo, tá? Então, um dos aspectos que o diferencia é a preferência por personagens representantes das classes mais baixas da sociedade carioca, a gente humilde, né, dos subúrbios da então capital federal. Lima Barreto apresenta uma gama de personagens provindos desse extrato social. Dentre eles, encontram-se tocadores de violão, espécies de malandros, funcionários públicos, jornalistas pobres e etc. Aos poderosos, representados algumas vezes por figuras históricas, burgueses e intelectuais, o autor reserva a caricatura no intento de ridicularizá-los, ou seja, quando o Lima Barreto traz para gente nas obras dele, né, esses personagens que não são que não fazem parte, né, da camada mais desprestigiada economicamente, ele usa esses personagens fazendo caricaturas negativas, né, desses personagens, ou seja, eles não eram bem vistos. Lima Barreto fazia críticas a esses personagens, portanto. Continuando ainda falando sobre aqui o Lima Barreto. Um dos traços mais marcantes de sua obra
é a aproximação do que é ficcional, isso aqui também é bem importante. Isso também vai acontecer, nessa relação do ficcional com o real, em um outro livro, né, Os Sertões, obra essencial. O professor fala que todas as obras são essenciais, né? Mas sério, Os Sertões, Vidas Secas são, nossa, livros maravilhosos. Então, um dos traços mais marcantes de sua obra é a aproximação do que é ficcional com o que é real, ou seja, o autor dá atenção especial aos fatos históricos e costumes sociais da época, também demonstra consciência do contexto brasileiro naquele período e todos os seus problemas. Então, gente, por exemplo, quando nós falamos sobre o parnasianismo, por exemplo, né? O parnasianismo, ele falava muito sobre a questão, o lema, né, era arte pela arte. Então, nós tínhamos um poema que falava sobre um vaso grego, por exemplo. Então, um poema, que é uma arte, falando sobre uma outra arte, né? Então, o parnasianismo é sempre bom, sempre falo isso para vocês, né? Fazer comparações, estabelecer paralelos enquanto vocês estudam qualquer matéria, né? Isso vale não só para a literatura. Mas, voltando, né? O parnasianismo tinha esse lema, a arte pela arte. Então, algumas escolas literárias não vão problematizar, não vão fazer muitas críticas sociais, tá? Isso pode acontecer, como nós vimos. Mas aqui no caso desse momento, né, que é o pré-modernismo, existia então aqui, de modo geral, isso acontecia também em outros autores, mas aqui falando sobre Lima Barreto, né? Então existia ali uma relação estreita entre a ficção e a realidade. Então, nas obras de Lima Barreto, ele vai demonstrar muita consciência sobre as mazelas, né, do contexto, né, socioeconômico, do contexto social. Né? Então, continuando. Também demonstra consciência do contexto brasileiro naquele período e todos os seus problemas. Temos em Lima Barreto um cronista dos costumes da sociedade no início do século XX. Então, foi o que nós falamos, né? Essa relação estreita entre a ficção e entre a realidade. Lima Barreto vai problematizar, vai relatar de uma maneira muito verossímil, né? Vai usar a verossimilhança, né? A semelhança com a verdade. Ele não vai dizer exatamente, né? É claro que nós temos ali uma ficção, nós temos uma recriação, mas é uma recriação que se aproxima muito da realidade, né? Ele não ignora o contexto no qual ele estava inserido. Então, quanto à linguagem, a questão da linguagem é muito importante também. Quanto à linguagem, percebe-se um estilo despreocupado e simples, de ritmo fluente e tom coloquial. Então, coloquial, tom informal, aproximando-se muito do estilo que seria usado pelos modernistas de 1922. Então, gente, em 1922 nós teremos aí a Semana de Arte Moderna, falaremos sobre isso nas próximas aulas. Essa questão da linguagem é de fato muito importante. A gente vai bater muito nessa tecla, principalmente quando chegarmos, quando nós chegarmos lá, né, ao modernismo. O modernismo também é dividido em gerações, assim como o romantismo, por exemplo. Enfim, mas em relação à linguagem, é importante dizer que aqui em Lima Barreto, né, nós percebemos de fato uma despreocupação, né, com a norma mais formal, né? Então ele vai usar de fato uma linguagem coloquial, mas isso, né, essa característica, essa informalidade não vai acontecer em todos, né, nas obras de todos os escritores pré-modernistas, tá? Então é importante, as provas gostam muito de cobrar essa questão da linguagem, tá? Essas características que são encontradas em alguns autores e em outros não, beleza? Então, gente, agora nós temos aqui uma obra de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E aqui nós temos um pouco do enredo, né? Um pouco da história. É narrado em primeira pessoa, Recordações do Escrivão Isaías Caminha conta a história do jovem Isaías, filho de uma ex-escrava e de um padre, né? Então, já é, né, polêmico, que sai do interior para tentar a vida na capital.
Aos poucos, ele vai perdendo as suas ilusões, ascende socialmente por influência de seu protetor. Então, a gente também tem mais uma crítica, né? Ele ascende socialmente, ou seja, ele vence, né? Por méritos, pelos próprios méritos. Aqui a gente tem, então, né, essa influência do seu protetor, né? Ricardo, dono do jornal onde ele trabalhava, acaba abrindo em uma cidade do interior um cartório onde ele passará o resto de sua vida, vitorioso economicamente, então ele consegue nesse progresso, e derrotado no plano ideológico. Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é agora um outro livro, né? Um livro que seria inclusive cobrado na UERJ no ano passado, se não me engano era esse. Triste Fim de Policarpo Quaresma conta a história do funcionário público aposentado, Policarpo Quaresma, né, em sua luta pela salvação do Brasil. Para tanto, ele propõe ao governo a instituição do Tupi-Guarani como idioma oficial brasileiro. Além disso, alimenta-se unicamente de comidas brasileiras, então aqui existe uma questão nacional, né? Existe aqui, assim como vocês, quando nós começamos as nossas aulas de literatura, já começamos de realismo, né? Mas no ano passado, vocês certamente estudaram romantismo e nós tínhamos ali uma fase que era nacionalista, de exaltar, né? Exaltar os índios, né? Temos Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel, né? A terra que era maravilhosa, né? Muito bonita, enfim. Então aqui nós temos essa questão do nacional, né? Para tanto, propõe ao governo a instituição do Tupi-Guarani como idioma oficial brasileiro. Além disso, alimenta-se unicamente de comidas brasileiras, cumprimenta as pessoas chorando, olha que esquisito, como um legítimo índio goitacás, e faz pesquisas que resultam em fracasso sobre o folclore nacional. Essa obra é narrada em terceira pessoa, é um narrador onisciente, né? Ou seja, um narrador que é ciente do que se passa na cabeça dos personagens, né? Sabe o que os personagens sentem, sendo dividida em 3 partes. Cada uma dessas partes centra-se em um local. Então, a primeira parte acontece no subúrbio carioca, onde Policarpo luta pela cultura genuinamente brasileira, né? Então, brasileira de fato, né? Então, ele, aqui nesse caso, procura um afastamento das influências, né? Que não sejam brasileiras. Então, onde Policarpo luta pela cultura genuinamente brasileira e acaba sendo desconsiderado pelos outros, terminando internado num hospício. Então, essa é a primeira parte. A segunda é um momento em que Quaresma sai de casa, sai da casa de alienados e decide viver na roça, pois tinha a convicção de que conseguiria plantar de tudo nas terras férteis. Essas terras férteis fazendo referência à carta de Pero Vaz de Caminha, né? É uma terra em que se plantando tudo se dá, uma terra fértil. Nas terras férteis do Brasil. Porém, acaba fracassando e vendo que a realidade não era como ele pensava. Além da esterilidade das terras, ele percebe a sua má distribuição. Então, percebam que nós temos aqui, né, esses problemas sociais que aparecem na obra dele. Depois, então, a terceira parte é o momento em que abandona a agricultura para alistar-se nas tropas pró-Floriano na causa da revolta da Armada em 1893. Ao final da revolta, o Marechal Floriano persegue impiedosamente seus inimigos, prendendo-os e fuzilando-os. Quaresma, estarrecido com o que o estadista, que ele admirava, estava fazendo, né, escreve-lhe uma carta fazendo duras críticas. Acaba sendo preso e então condenado à morte. Então percebam que nós temos aqui 3 partes do livro que são bem marcadas e bem polêmicas, né, com cenas muito fortes. Essa obra pode ser classificada como um romance social, então, mais uma vez, gente, já devo ter falado isso para vocês em algum momento. Um romance não significa uma história de amor, né? Um romance é uma narrativa longa. Então, tem a ver com o tamanho desse livro, né, e não com o conteúdo dele. Então, essa obra pode ser classificada como um romance social que estabelece a seguinte questão: até que ponto vão os limites de uma ideologia? Porque ele ficava defendendo ali essa brasilidade, né? Então, seria uma ideologia isso. A partir do fanatismo e da xenofobia, ou seja, a aversão, né, ao estrangeiro,
que é o conceito de xenofobia, a partir do fanatismo e da xenofobia de Policarpo Quaresma, que é um anti-herói, Lima Barreto faz uma severa crítica ao patriotismo exacerbado, né? Então, você exagerar quanto à sua nacionalidade, quanto aos seus pensamentos, né? Então, faz uma severa crítica ao patriotismo exacerbado e à sangrenta Revolução Florianista. Observa-se em triste fim de Policarpo Quaresma a luta entre o ideal e o real, sendo este segundo o que vence a batalha. O resultado disso é a melancolia, a decepção e a desilusão de Quaresma, agora consciente da realidade brasileira e da inutilidade de seus esforços para tentar fazer um Brasil mais brasileiro, né? Então, ele tinha muito essa questão de valorizar o que era, né, o que fazia parte ali do país, e não aceitar assim, né, muito facilmente as influências exteriores, as influências externas. Então, vamos ler o trecho antológico dessa obra em que vemos o triste fim do protagonista. Então, gente, continuando. Na apostila de vocês, nós temos outros parágrafos, mas para não ficar muito monótono, eu coloquei só os 2 primeiros, porque a gente já consegue ter uma noção, tá? Mas aí, se vocês quiserem ler os outros parágrafos, vai ser ótimo, fiquem à vontade. Então, nós temos aqui: iria morrer. Quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la, nessa questão então desse nacionalismo exagerado, né? Por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida, tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Então, ele ficou tão preocupado com essas questões, né, nacionais, que ele não viveu, né? Então, depois temos esse mesmo pensamento. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhes importavam os risos, eram grandes, pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele não tivesse sido feliz. Foi? Não. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas, ou seja, dessa valorização do nacional, né? Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma, nenhuma. Então, aqui nós temos essa crítica, né, a essa busca exagerada, né, de valorizar o nacional, esse nacionalismo exagerado, e aí que fez com que ele não vivesse, né? Então, ele repensa, né? Na verdade, aqui a gente tem acesso ao pensamento dele por conta do narrador, né? Esse narrador que tem acesso, narrador que é onisciente. E depois, gente, vamos falar sobre Monteiro Lobato. Na próxima aula, então, nós continuaremos falando sobre os principais escritores e as principais obras, tá? Monteiro Lobato. A inovação na literatura geral de Monteiro Lobato encontra-se na temática a decadência das cidadezinhas da antiga região cafeicultora do Vale da Paraíba, que aos poucos vai sendo abandonada por todos, restando apenas o caboclo. Tal assunto é tratado na obra Cidades Mortas. Então, Cidades Mortas é uma obra do escritor Monteiro Lobato. Outro fator importante na obra dele é a análise do tipo humano característico da região. Então, aqui a gente também tem essa regionalidade, né? Representando na figura de Jeca Tatu. Este é visto como um preguiçoso e indolente. Mais tarde, porém, toma consciência de que o comportamento do caboclo deve-se à subnutrição, à marginalização e ao esquecimento do povo do interior. Encontramos essa análise na obra Urupês.
Então, gente, mais uma vez, o pré-modernismo vai trabalhar muito com as questões sociais, né? Nós falamos sobre alguns problemas, né, sobre algumas questões, e aqui nós temos então esse desejo de se falar do regional, né? Isso também já aconteceu no romantismo, por exemplo, isso é bem forte aqui no pré-modernismo. Isso também vai continuar lá no modernismo, ok? Então, quanto à técnica narrativa e à linguagem, mantém-se a tradição realista do conto de final inesperado, mas especificamente seguindo os passos do escritor francês. Não vou pronunciar o nome dele para não pronunciar de maneira incorreta. O Monteiro Lobato é o criador da literatura infanto-juvenil, né, gente? É um escritor muito conhecido da literatura infanto-juvenil brasileira. Uma característica fundamental de sua obra, voltada a esse público específico, é a mescla de 3 aspectos. Então, ele vai trabalhar com a realidade, ele vai trabalhar com a fantasia e o universo cultural infantil brasileiro, né? Que são as paisagens brasileiras onde se encontravam, por exemplo, a mula sem cabeça, Saci Pererê. O Monteiro Lobato utiliza-se de uma linguagem coloquial, né? Então, ele também vai fazer uso dessa linguagem mais informal e acessível, e não apresenta o moralismo da literatura infanto-juvenil tradicional da época, provinda da Europa. Então, aqui, gente, no pré-modernismo e depois lá no modernismo, de fato vai se buscar muito essa questão da nacionalidade, né? Então, isso vai ser muito importante e depois a gente vai discutir mais sobre os motivos pelos quais isso acontece. Então, gente, por fim, vamos ler um pedacinho dessa obra que se intitula Ouro-Peix, de Monteiro Lobato. Então, o caboclo é soturno, não canta senão rezas lúgubres, não dança senão o cateretê. O cateretê aladanhado, tem umas palavras diferentes, né? Não esculpe o cabo da faca como Kabila, não compõe a sua canção, a gente tem um discurso todo pela negativa, né? Não compõe sua canção como o Felá do Egito. No meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a inflorescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro abre a dança dos angarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachou permanente. O caboclo é sombrio, urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grutas. Só ele não fala, não canta. Mais uma vez, o discurso da negativa, né? Não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Então, aqui, gente, nós temos a vida cotidiana, né, desse caboclo, através dos seus costumes, através das suas crenças, através das tradições. Então, esse romance vai falar muito sobre essa questão dos costumes, né, do caboclo. Então, queridos, como eu falei, na próxima aula nós daremos continuidade ao pré-modernismo, continuaremos falando dos autores, ok? E faremos alguns exercícios. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Espero que vocês tenham conseguido lembrar um pouquinho, né, do romantismo que vocês estudaram no ano passado, que vocês tenham conseguido perceber essa questão de uma escola. No caso, o pré-modernismo não é uma escola literária, é um período literário. Mas é importante que vocês percebam a diferença de quando uma escola trabalha com essa questão social muito forte, né? Que, como por exemplo, aqui o pré-modernismo, mesmo não sendo uma escola literária, eu tô falando isso várias vezes porque é importante, tá, gente? O pré-modernismo não é uma escola literária. É importante que vocês percebam que, olha, essa escola literária trabalha muito com questões sociais. Essa daqui já não, ela já se volta mais para o trabalho, né, artesanal da linguagem, ela já se volta mais para as rimas, para as figuras de linguagem, tá? Então, queridos, bons estudos, boa semana e até a próxima aula.